Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Justificação. Eu sou o pastor Paulo Correia e sou responsável pela missão justificaçãopelafé.com.br. Nós temos a missão de pregar e ensinar a doutrina da justificação, que é o coração do Evangelho, essa doutrina poderosa. E nós estamos muito felizes, porque pela graça de Deus estamos comemorando 14 anos de missão Justificação pela Fé. É pela graça de Deus que nós chegamos até aqui e estamos muito felizes. E para comemorar esses 14 anos, nós convidamos homens comprometidos com a palavra de Deus e com a doutrina da justificação pela fé para nos ajudar nessa nova série, uma série onde nós escolhemos textos selecionados de cada livro do Novo Testamento. Então serão 27 pregações, onde você verá a importância da doutrina da justificação pela fé e os seus benefícios direto da palavra de Deus, porque esta doutrina está presente em todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Então eu te convido a ouvir com fé a palavra de Deus, curta esses vídeos, compartilhe, dê um like, para que você possa nos ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Também contamos com as suas contribuições e suas orações. Aguarde mais um pouco e a palavra de Deus vai já começar. Ouça com fé a palavra de Deus. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Charles, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Reformada de Brasília. E é um prazer estar falando com vocês nesse momento especial de comemoração dos 14 anos do Ministério Justificação pela Fé. E eu aproveito para pedir a você que já se inscreva no canal, ative o sininho para poder ajudar esse ministério a crescer cada dia mais. Eu quero compartilhar com vocês, nesse momento, uma breve reflexão do texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, para que a gente possa aprender um pouquinho mais desse tema tão importante e central na palavra de Deus, que é a justificação pela fé, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3, diz o seguinte: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. Querido, é um texto maravilhoso. Paulo escreve essa carta num contexto onde os nossos irmãos de Tessalônica estavam passando por um período de muita perseguição. E Paulo, então, escreve as duas cartas aos irmãos de Tessalônica, principalmente os orientando a respeito de manter-se na fé cristã e se manter firmes naquilo que eles haviam aprendido, mesmo diante da perseguição. E fala de coisas práticas do dia a dia da vida cristã, para que aqueles irmãos, então, vão cada dia mais crescendo em Cristo Jesus. E a perseguição daqueles irmãos era tanto dos povos ao redor, como dos próprios judeus que não aceitavam o cristianismo. Não era uma situação fácil. Mas Paulo começa essa segunda carta falando algo muito interessante, que ele diz que dá graças a Deus, ele agradece a Deus, porque a fé daqueles irmãos vai cada dia crescendo mais e o amor mútuo deles vai aumentando cada dia mais. Queridos, uma coisa importante que nós temos que entender sobre a obra justificadora de Deus através de Cristo Jesus, para nós, que é esse tema central de toda a palavra de Deus, essa obra redentora. O princípio da obra justificadora foi a nossa salvação, a nossa remissão. Isso é um fato que não há como contestar. Mas
é importante, e esse pequeno texto que nós lemos aqui do versículo 3 desse capítulo 1 da segunda carta de Paulo, nos mostra que Paulo está grato a Deus por uma coisa que talvez passe desapercebido para muitos cristãos, que a fé justificadora, aquela que nos salvou, aquela que nos remiu, aquela que foi dom de Deus, presente de Deus para nós, ela não para simplesmente na remissão dos nossos pecados, na nossa salvação. A nossa salvação não é estanque, ou seja, fomos alcançados pela graça, através da pregação do Evangelho, e isso acabou aí. O que Paulo está nos dizendo nesse pequeno texto que nós lemos é que outras coisas acontecem diante da nossa salvação. E é importante a gente refletir sobre isso. Paulo começa dizendo que ele dá graças a Deus, porque a vossa fé cresce sobremaneira. Queridos, nós precisamos entender que a justificação que o Senhor Jesus nos deu através da sua morte na cruz, ela tem que se manifestar diariamente na nossa vida, através de uma fé crescente, através de uma fé que não para no tempo, através de uma fé que aumenta a cada instante. E o Senhor nos dá todas as condições, através dos meios de graça que Ele deixou para nós, para que nós possamos então ter essa nossa fé aumentada a cada dia. É interessante essa colocação de Paulo. Paulo está sendo grato a Deus por isso, justamente por isso. O próprio Deus dá aos seus filhos as condições e as ferramentas para que essa fé cresça diariamente na nossa vida. O que nós temos que fazer então é usar esses instrumentos que o Senhor Jesus nos deixou através dos meios de graça, para que então a nossa fé cresça diariamente, para que ela vá aumentando e a nossa estatura vá aumentando cada dia, até chegar à estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a justificação dada pelo Senhor Jesus, ela transcende simplesmente ao fato da nossa salvação. A nossa salvação foi maravilhosa, foi soberana, foi excepcional, porque nós não teríamos condições de fazer isso por nós mesmos. Mas ela não para por aí. Nós precisamos sim continuar a crescer em fé, continuar a usar os meios que o Senhor deixou para que nós possamos crescer. Precisamos continuar lendo a palavra de Deus diariamente, fazendo o nosso devocional diário, lendo a palavra, orando sobre a palavra, meditando na palavra, participando dos sacramentos do Senhor, jejuando, usando os meios de graça, para que isso então aumente na nossa vida cada dia mais. E a segunda parte do versículo, Paulo fala que o amor mútuo deles se tornava visível a cada dia mais. Isso, queridos, é um outro fator que muitos cristãos às vezes acabam se esquecendo também, que a justificação pela fé tem que fazer a você, que foi salvo por esta fé, dada de presente pelo Senhor. Você e eu temos que entender que o nosso amor mútuo tem que aumentar a cada dia. Eu tenho que amar o meu irmão que caminha comigo, que congrega comigo, que comunga comigo. Eu tenho que fazer com que esse amor pelo meu irmão, ele aumente a cada dia. Ah, pastor, mas eu já amo meu irmão. Sim, nós amamos, mas esse amor tem que se aperfeiçoar a cada dia, a cada momento, a cada luta, a cada dificuldade, a cada embate que eu tenho, a cada oportunidade que eu tenho de perdoar, a cada oportunidade que eu tenho de pedir perdão. Esse amor mútuo ele vai crescendo, vai aumentando, para que então essa obra redentora vá ficando cada dia mais visível na vida da igreja, para que as pessoas, até mesmo as de fora, consigam enxergar que alguma coisa aconteceu com você. Esse é o princípio que Paulo está sendo grato a Deus aqui pelos os irmãos de Tessalônica, porque a fé deles aumentava, mesmo diante da perseguição, de todas as lutas, de todos os problemas que eles estavam vivendo, mas em função da obra redentora de Cristo, na vida deles, a fé deles aumentava a cada dia mais, e não somente a fé deles com Deus, o relacionamento deles com Deus melhorava a cada dia, mas também o relacionamento deles
entre eles, como irmãos, melhorava também a cada dia. Queridos, nós precisamos aplicar isso de forma prática na nossa vida, para que nós possamos então crescer, para que Deus possa se agradar, para que nós possamos glorificar a Deus com o nosso proceder, não somente com a nossa fé, mas com o nosso proceder também, agradar a esse Deus maravilhoso, que nos salvou, que nos remiu, que deu seu Filho, que morreu na cruz por nós. Mas nós precisamos demonstrar isso. E como é que nós demonstramos isso? Vivendo uma fé crescente a cada dia, usando todos os meios de graça que o Senhor proporcionou para que isso acontecesse na nossa vida, usando a leitura da palavra, usando a meditação na palavra, usando a oração constante, usando a comunhão, usando o participar da mesa do Senhor, todos esses meios para que a nossa fé vá crescendo, crescendo e aumentando a cada dia, nós possamos então nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Isso no nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas tem a outra parte, que é o nosso relacionamento com o nosso irmão. E Paulo também fala disso. É interessante o texto, porque Paulo dá graças a Deus porque o relacionamento daqueles irmãos crescia com Deus, quando ele fala que a fé deles crescia sobremaneira. Mas não só o relacionamento deles com Deus crescia, e o relacionamento dele entre eles como irmãos também era aumentado, também crescia, também melhorava, também se tornava mais perfeito a cada dia. E é isso, queridos, que nós precisamos a cada dia fazer para que nós possamos ficar cada dia mais próximos da estatura do nosso Senhor Jesus Cristo, da perfeição que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, que nós não vamos alcançar do dia para a noite, é claro, é um caminhar diário, é um caminhar árduo, é um caminhar difícil, mas o que nós temos como conforto para nós é que nós temos a ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos capacita diariamente para que isso aconteça, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que não nos abandona. Dia após dia, nós podemos fazer uso dessa graça, para que a nossa vida fique cada dia mais próxima e mais perfeita diante do Senhor Jesus. Eu quero que nós reflitamos em duas aplicações práticas para a nossa vida nesse texto. A primeira aplicação prática, gratidão. Paulo estava grato a Deus pelo desenvolvimento da fé daqueles irmãos. Queridos, nós precisamos aprender, como cristãos, a ser gratos por cada passo de desenvolvimento que nós damos em direção ao Senhor. Nós precisamos crescer diariamente no Senhor e ser gratos por cada passo que nós damos em direção ao Senhor. Gratidão, gratidão pela obra maravilhosa feita pelo Senhor Jesus na cruz, por essa justificação que nós não tínhamos condições de fazer por nossa conta. Nós precisamos ser gratos, e ser gratos todos os dias da nossa vida. Não ser gratos no dia que nós nos batizamos, que nós confessamos ao Senhor no batismo. Nós precisamos ser gratos o tempo todo. Paulo agradecia a Deus que a fé daqueles irmãos crescia diariamente, sobremaneira. Isso era visível. Nós precisamos ser gratos pelo nosso desenvolvimento, que Deus está nos dando diariamente através da sua palavra, através da comunhão em oração, através da comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos aprender a louvar e agradecer a Deus por causa disso. E a segunda coisa que salta para mim nesse texto que nós lemos no versículo 3, é que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós recebemos do Senhor. O amor que nós recebemos do Senhor, a forma como Deus nos amou, nós devemos também levar esse mesmo amor ao nosso irmão que caminha conosco. Nós precisamos estender esse amor de forma que as pessoas possam ser alcançadas da mesma forma que nós somos alcançados, pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus, testemunhando através das nossas vidas, fazendo com que as pessoas vejam a mudança ocorrida em nós, como nós somos gratos ao Senhor,
como nós vivemos de forma a louvar a Deus, e esse nosso caminhar, esse nosso aumento do nosso amor, da nossa exposição cada dia mais, da nossa fé, faz com que as outras pessoas sejam também alcançadas, assim como nós fomos alcançados um dia pela obra maravilhosa do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Queridos, um pequeno versículo, aparentemente um versículo de passagem para outras coisas que Paulo vai dizer lá na frente sobre a volta do Senhor Jesus, sobre como se portar, mas um pequeno versículo que nos ensina de forma tão grandiosa como a nossa vida cristã foi totalmente impactada pela obra redentora do Senhor Jesus naquela cruz, pela justificação que Ele nos deu de forma graciosa, de forma gratuita, que nós não poderíamos de forma nenhuma alcançar por nossa própria virtude. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos leve cada dia mais próximos dEle, que nós cresçamos diariamente em fé e que nós cresçamos diariamente em amor uns pelos outros também. Deus nos abençoe, fiquem com Deus e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para você acompanhar cada dia mais as mensagens que são postadas aqui. Deus abençoe.